Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento a Sra. Professora Nazaré da Costa Cabral, o Sr. Professor Miguel Santómeno, meu professor no ISEG há mais de 20 anos, e a doutora Noémia Goulart, e também quem nos segue por videoconferência. O PSD reafirma nesta audição um compromisso inabalável com a efetiva independência orgânica, funcional, técnica e financeira do Conselho das Finanças Públicas, à semelhança do que defendemos em relação a qualquer entidade independente ou a qualquer regulador. Assumimos também a importância fundamental do Conselho das Finanças Públicas para o adequado escrutínio das contas públicas e para a própria saúde do combate democrático, que deve ser baseado em factos e análises técnicas rigorosas. O nascimento do Conselho das Finanças Públicas mereceu sempre o inequívoco apoio do PSD num tempo em que a responsabilidade financeira não era ainda plenamente assumida por várias forças políticas. Devo referir que não verá desta bancada nenhum ataque despudorado ou acusação infundada ao Conselho das Finanças Públicas, ao contrário do que assistimos nos últimos anos vindo de outros partidos e outros governos em relação à instituição que dirige e a outras instituições independentes, é preciso recordar. Qualquer discordância que eventualmente manifestemos nesta ocasião ou noutras será baseada em factos e feita num espírito de profundo respeito pela independência da instituição. É importante fazer estas observações. Lemos com atenção e interesse os relatórios de análise às projeções macroeconómicas subjacentes ao orçamento, à proposta de orçamento e ao plano orçamental estrutural de médio prazo e respectivas projeções, e julgo ser seguro concluir que o Orçamento de Estado para 2025 é um orçamento, mas corrija-me, tranquilo e sem grandes avisos à navegação. Sumariando muito, deixe-me citar o relatório de análise sobre o orçamento que refere a proposta de orçamento do Orçamento de Estado para 2025 surge como alcançando um excedente orçamental, assegurando a redução da dívida pública em rácio do PIB e, em simultâneo, proporcionando mais investimento público e um desagravamento fiscal. Portanto, pedi-lhe que confirmasse este entendimento genérico, um orçamento de Estado tranquilo, sem avisos à navegação, e pergunto se, em geral, encontra razões de preocupação em relação à estratégia orçamental do Governo, também num contexto de médio prazo. Algum risco razoável de incumprimento das novas regras europeias, incluindo nas disposições relativas à redução da dívida pública. Não estou a ignorar os avisos e os reparos que fez ainda agora sobre o crescimento da despesa líquida num contexto de alteração de bases, etc., e de mistura com os efeitos do PRR, mas qualquer risco deve ser enquadrado num contexto de manutenção do equilíbrio orçamental do qual o PSD e o Governo não abdicam. Em relação às projeções para o crescimento da economia portuguesa, notamos que as previsões do Conselho das Finanças Públicas são até mais favoráveis do que as do Governo em 2025, apontando para um crescimento de 2,4% em 2025 e mais similares em 2026. O Governo podia ter-se aproximado dessas ou até das previsões do FMI, pelo menos para 2025, mas não o fez. Portanto, temos aqui também implicitamente a aplicação de princípios de prudência. Mas para o PSD é muito importante que se sublinhe que no plano orçamental estrutural apresentado a Bruxelas não é admissível ou razoável contabilizar os impactos no crescimento de reformas ainda não concretizadas, ainda que se pudessem considerar as medidas fiscais com aprovação garantida ou quase garantida. Ou seja, pode haver uma diferença razoável entre o crescimento reportado a Bruxelas e aquele que seria razoável admitir se estivéssemos certos da concretização das reformas. Não o devemos fazer, mas há essa possibilidade, há também esse risco ascendente. E eu perguntava-lhe se confirma que há este risco ascendente no contexto de reformas, algumas das quais eu vou referir nesta minha primeira intervenção ou na segunda ronda. Portanto, pergunto-lhe se encontra não ou razões de preocupação com as previsões do Governo e se confirma que será possível crescer mais do que está reportado para 2027 e 2028 por efeito das reformas estruturais, o que configuraria um risco ascendente. Finalmente, na análise da proposta do Orçamento de Estado, o Conselho das Finanças Públicas sublinha a necessidade de acelerar a reforma das finanças públicas e de rever a lei do enquadramento orçamental. É importante referir que o Governo vai fazê-lo, já o anunciou, e que o PSD assume a importância dessa revisão, como assume mais genericamente a reforma do processo orçamental e da gestão financeira do Estado como absolutamente críticas. Assumimos-lo claramente, mas muito claramente, no programa eleitoral e do Governo.
E, portanto, neste contexto, eu pergunto-lhe, na segunda ronda detalharei aquilo que defendemos, mas pergunto-lhe se esta não pode ser considerada uma medida estrutural, até com impacto na eficiência alocativa dos recursos do Estado e com impacto no crescimento, não no crescimento potencial da economia portuguesa, mas na eficiência alocativa e, portanto, num salto do PIB, se quiser, em termos de nível. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.